o nosso craque do Tetra, Romário Faria, aquariano, nascido dia 29 de janeiro de 1966, às 23 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Aquário com ascendente em Escorpião e Lua em Touro. Se a gente se despediu do herói Ayrton Senna, a gente precisava de um anti-herói para entender e transformar todo esse luto que a gente tinha vivido no dia 1º de maio. No outro vídeo falando do Tetra, eu falei o quanto a gente precisava se transformar como população e ter a maturidade de ser um povo novo junto com o Tetra e o Plano Real. E a gente precisa de um herói que seja de acordo com esses valores. Arrogante, individualista, debochado, antissocial, autêntico, indomável, imprevisível. Seu ascendente é em Escorpião, que combina com todas aquelas questões de transformação, sobrevivência, luto e renascimento que a gente falou no outro vídeo. E sabe o planeta da sorte que estava com os jogadores brasileiros? O Júpiter estava passando na linha ascendente dele, trazendo muita energia física para o nosso querido baixinho. Lembra que eu falei de amadurecimento da população? Vocês sabem quanto tempo demora para Saturno dar uma volta em torno do Sol? 29 anos. E quem tinha quase 29 anos na data do Tetra? Muito bem, Romário Faria. Então ele estava sentindo na pele a cobrança de uma nova estrutura na vida dele, de maturidade, de ser responsável. Se lembra que o Parreira colocou o Dunga como colega de quarto dele para que ele não pudesse ir para a balada e ficar fazendo um monte de coisa por aí? Tem duas coisas interessantes para falar sobre esse Saturno. Essa cobrança, sabe onde estava? Na casa 5, que fala da atividade física, que fala do jogador, que fala do prazer de jogar, que fala da criatividade e que fala daquele que tem que ser líder de si mesmo. Só que também estava no signo de Peixes, que é o signo do salvador, do herói, aquele que tem que carregar todo mundo nas costas e ajudar, e ser aquele que vai levantar o povo. Ele pode ter se sentido cobrado em ser um herói, mas também é muito simbólico para ele. E claro que tinha aspectos de facilidade para o Bebeto ser o grande parceiro dele. Nós temos um Romário de Aquário, que fala de criatividade, um ascendente em Escorpião, que fala de Plutão e aquela coisa de instinto, de trabalhar com o instinto dentro dele, e uma Lua em Touro, que faz com que ele tenha os pés no chão e busque segurança, busque um equilíbrio emocional. Essas características combinavam com um jogo defensivo, truncado, que não ia para frente, que era sobre sobrevivência. Mas ele tinha aquela característica, eu resolvo. E o guerreiro e o jogador, que é Marte, ele também está em Aquário, igual o aquariano Romário. E ele fala daquela urgência, eu quero concluir, eu quero ser independente. Ele estava quase mudando de signo para Peixes. Se fosse Peixes, ele poderia querer ser o salvador, mas será que naquele caos todo ele conseguiria resolver? Plutão e Urano em Virgem, oposto a Marte em Peixes, e também em quadratura com Júpiter na casa 8. Olhando o mapa dele em relação à Copa do Mundo, em relação ao Brasil, tem um monte de planeta aqui fazendo caos e controle, precisão e desorganização, uma pressão em cima dele descomunal. Por isso que a gente fala de sobrevivência. Esse guerreiro do Brasil estava querendo sobreviver e ele estava tendo uma projeção internacional muito interessante naquela época. E quando ele pega esses dois planetas de Romário, a gente tem criatividade, improviso de jogadas, genialidade, prazer de jogar numa estética única. Ou seja, como bom aquariano, ele estava sendo sempre bem imprevisível e irreverente. E estava pegando a parte de patriotismo, né? Que eu lembro que o Brasil não estava nada patriota naquela época. Observando 1994, depois de mais de 30 anos e as transformações que aconteceram de lá, a gente vê o quanto aquele momento de luto foi uma reorganização psicológica, um amadurecimento, e o Romário foi esse nosso anti-herói, o nosso líder, aquele que foi, com a ajuda do Bebeto, o recipiente dessa transformação. E você acha que podemos dar essa importância toda ao Romário em relação a 1994? Comenta aqui para mim.